Olá, alunos! Hoje vamos aprender sobre indução eletromagnética, EMO, que é equivalente a encontrar a força eletromotriz, FEM. Nesta aula, abordaremos dois pontos, EMO induzida e EMO de movimento. Para estudantes de graduação, prestem bastante atenção a estas questões frequentemente cobradas. Vamos começar com a primeira questão. Esta questão pede para determinarmos a direção da EMO em duas situações. Ela discute principalmente a lei de Lenz, especificamente o uso da lei de Lenz para determinar a direção da EMO. Primeiro, vamos observar o primeiro diagrama. O ímã está se movendo para cima. Se ele se move para cima, então a densidade de fluxo magnético, B, através da bobina aumenta. Se B aumenta, então o fluxo magnético através da área da bobina também aumenta. É aqui que entra em ação a lei de Lenz. Ela se opõe às mudanças no fluxo magnético. Em outras palavras, como o fluxo magnético está mudando, ele inevitavelmente gerará um campo magnético que o fará diminuir, impedindo assim que ele aumente. Assim, em relação a esse empuxo B, se fecharmos a mão direita, a direção do polegar representa a direção do empuxo B, e a direção em que os quatro dedos o envolvem representa a direção da corrente. Isso significa que uma corrente induzida será inevitavelmente gerada no meio da bobina, e sua direção é no sentido horário. O empuxo B causado por essa corrente induzida se opõe ao aumento de B. Essa é a lei de Lenz. Portanto, para esta questão, a força eletromotriz é no sentido horário. Vejamos o segundo gráfico. O ímã se moveu para baixo. Portanto, a densidade de fluxo magnético aqui está diminuindo, e o fluxo magnético através desta área também está diminuindo. De acordo com a lei de Lenz, certamente haverá oposição a essa diminuição, gerando assim uma densidade de fluxo magnético ascendente B. Em seguida, feche a mão direita em punho. O polegar aponta na direção do formato de B, e a direção em que os quatro dedos o envolvem indica a direção da corrente induzida, que é anti-horária. Essa corrente induzida é gerada pela força eletromotriz, FEM, portanto, a FEM também é anti-horária. Pronto, esta proposta está completa. Quanto à lei de Lenz, todos devem conhecê-la e saber utilizá-la. É um método muito simples para determinar a direção da FEM. Abaixo, apresentamos a fórmula para a FEM, que é igual a d dt, equivalente à derivada do fluxo magnético em relação ao tempo. Em termos simples, essa fórmula significa que um campo magnético variável produzirá um campo elétrico. O sinal negativo indica a direção da força eletromotriz. Não precisamos nos aprofundar muito nisso, basta ter isso em mente. Vejamos a fórmula. O fluxo magnético é igual a B multiplicado por S, que é a densidade de fluxo magnético multiplicada pela área. Há dois casos. Primeiro, se B muda, mas S permanece constante, podemos derivar a seguinte fórmula. Esta é a força eletromotriz induzida. Segundo, se B permanece constante e S muda, o que é equivalente a uma mudança na área, mas a densidade de fluxo magnético permanece constante. Então, esta é a fórmula da força eletromotriz de movimento. Portanto, nesta lição, falaremos principalmente sobre força eletromotriz induzida e força eletromotriz de movimento. Gostaria de mencionar aqui que a fórmula mais frequentemente utilizada é a fórmula geral mencionada anteriormente, a derivada do fluxo magnético em relação ao tempo. Em segundo lugar, existe a fórmula para a força eletromotriz do movimento, DLV. Então, as menos usadas provavelmente são as duas últimas fórmulas. Apenas esteja ciente delas. Ok, vamos analisar a questão 2. Primeiro, vamos ler a questão. Aqui está a intensidade de um campo magnético perpendicular ao plano apontando para dentro. Sua magnitude é igual a B0 multiplicado por 100, ômega, t, o que é equivalente à intensidade do campo magnético B ser uma função do tempo. Esta é uma bobina com comprimento A e largura B. Ele perguntou sobre a magnitude da força eletromotriz através dessa bobina. Primeiro, vamos listar a fórmula acima. De acordo com essa fórmula, precisamos encontrar o fluxo magnético da bobina. O fluxo magnético é igual a B multiplicado por S aqui, B é dado no problema por esta fórmula, e S, a área, é igual a multiplicado por B. Assim, substituindo esses valores, obtemos a fórmula B igual a 0 multiplicado por A multiplicado por B multiplicado por 100, ômega, t. Usando esta fórmula, obtemos a derivada do fluxo magnético em relação ao tempo, que é equivalente a diferenciar esta fórmula em relação a t. O resultado dessa diferenciação é igual a esta fórmula.
basta lembrar do sinal negativo. Esta questão pede a magnitude da força eletromotriz, então podemos simplesmente remover o sinal negativo e preencher o espaço em branco. Isso resolve o problema. Certo, vamos analisar a questão 3. Primeiro, vamos ler a questão com base neste diagrama. Aqui está um fio reto infinitamente longo percorrido por uma corrente I. Aqui está uma moldura retangular com largura B e altura A. A distância da borda mais à esquerda desta moldura retangular até o fio é 2. A primeira questão pede que encontremos o fluxo magnético na bobina. Já abordamos isso em aulas anteriores. A densidade de fluxo magnético produzida por este condutor reto infinitamente longo, percorrido por corrente, na região à direita, varia com a distância. Portanto, para determinar seu fluxo magnético, consideramos primeiro uma faixa estreita. Seja dx a largura da faixa estreita e I a sua altura. Portanto, a pequena área aqui, no ponto S, é igual a multiplicado por dx. O fluxo magnético através desta faixa estreita é definido como B multiplicado por ds. Vamos analisar B. A distância entre a faixa estreita e o fio é definida como x, portanto, B aqui é igual a 2πx, 60%, multiplicado por I substituindo o valor do ponto S na equação e simplificando, obtemos o resultado. Essa definição, dada a nossa exigência de um fluxo magnético fino, é equivalente a defini-la usando um sinal de integral. Substituindo essa fórmula na equação, juntamente com os limites inferior e superior, podemos ver que a distância correspondente a S na extrema esquerda é 2, e a distância correspondente a S na extrema direita é 2 mais B, portanto, o limite inferior é 2 e o limite superior é 2 mais B. Então, encontrando a função original e substituindo A nos limites superior e inferior, obtemos o resultado final. Assim, a primeira questão está resolvida. Agora, vejamos a segunda questão. Se a corrente I é igual a K multiplicado por T, ou seja, uma função do tempo, e afirma-se que K é maior que zero, então pede-se a magnitude e a direção da força eletromotriz induzida na bobina. Primeiro, substituímos a expressão I igual K multiplicado por T na expressão do fluxo magnético. A expressão do fluxo magnético fica então assim, o que é equivalente a substituir I por K multiplicado por T, portanto, o fluxo magnético é uma função do tempo. Vamos escrever essa fórmula. Isso equivale a derivar o fluxo magnético em relação ao tempo. Em outras palavras, o resultado da derivação dessa expressão em relação ao tempo pode ser calculado diretamente. O sinal negativo indica sua direção, que podemos ignorar. Resumindo, sua magnitude é igual a essa expressão. Agora, vamos determinar sua direção. Primeiro, precisamos saber que a intensidade do seu campo magnético B aponta para dentro, ou seja, é perpendicular ao papel e para dentro. Aqui, K é maior que zero, o que significa que a corrente está aumentando constantemente e a intensidade do campo magnético correspondente, B, também está aumentando constantemente. De acordo com a lei de Lenz, se a corrente aumenta, o campo magnético se opõe a esse aumento, produzindo assim um campo magnético B de intensidade oposta. Em seguida, usamos a mão direita para segurar a forma de B, e a direção dos 4 dedos que a circundam indica a direção da corrente induzida. Consequentemente, dentro da bobina, ela deve ser no sentido anti-horário. Portanto, a direção é anti-horária. Isso resolve o problema. Certo, vamos analisar a questão 4 agora. Primeiro, vamos ler a questão com base neste diagrama. Aqui está um círculo contendo um campo magnético com intensidade de indução magnética B. Aqui está o ponto A, que está a 2 unidades do ponto O. Este é o ponto ABC, e é um condutor. Vamos analisar a primeira questão. A magnitude e a direção do campo elétrico induzido no ponto A são equivalentes à magnitude e à direção da intensidade do campo elétrico no ponto A. Eis o que preciso explicar. Se existe um campo magnético B nesse espaço, e esse campo magnético varia com o tempo, então trata-se de um campo magnético variável. De acordo com a lei de Lenz, se K, que é a taxa de variação, for grande e estiver aumentando continuamente, produzirá uma curva descendente em forma de B. Portanto, essa inclinação em forma de B é causada pela corrente induzida. Se a pressionarmos com a mão direita, a direção dessa corrente induzida deverá ser no sentido horário. Essa corrente induzida é causada pela força eletromotriz induzida, portanto, essa força eletromotriz também é no sentido horário. Consequentemente, haverá uma intensidade de campo elétrico em cada ponto, pois se trata de um campo elétrico. Assim, precisamos definir esse campo elétrico como um campo elétrico induzido.
Em outras palavras, sob essa condição de simetria, haverá uma intensidade de campo elétrico em cada ponto dessa espira, e a magnitude será igual em todos os pontos. Se removermos essa condição e observarmos o diagrama, podemos simplesmente entender que se trata de um campo magnético variável circundado por um campo elétrico. Agora, se integrarmos essa intensidade de campo elétrico ao longo desse caminho em uma espira, obtemos o equivalente à força eletromotriz nessa espira. Precisamos considerar isso como a integral de espira do campo elétrico induzido. Essa fórmula é equivalente à expressão apresentada aqui. Agora, vejamos como essa expressão é derivada. Primeiro, aplicamos a fórmula de definição. Aqui, o fluxo magnético é igual a B multiplicado por S. Se a área S for constante, ela pode ser escrita pela seguinte fórmula: S representa a área delimitada pela espira do campo elétrico induzido. Nesse caso, S é constante. Se a derivada temporal da intensidade da indução magnética for constante, então a força eletromotriz é equivalente à força eletromotriz da espira. Se S for uma superfície curva, podemos escrevê-la na forma integral. Portanto, a força eletromotriz ainda é igual a esta fórmula. Agora, vamos ver qual é a intensidade do campo elétrico no ponto A. Para encontrar a intensidade do campo elétrico no ponto A, primeiro precisamos desenhar um círculo, pois o campo magnético variável gera um campo elétrico ao seu redor. A seguir, vamos analisar a magnitude da intensidade do campo elétrico nesta espira. Reescreveremos o campo magnético de uma maneira diferente ao lado para que possamos visualizar o gráfico com clareza. Ok, vamos analisar a intensidade da capacitância no ponto A. Primeiro, vamos listar as fórmulas que usaremos. A primeira parte é a fórmula de definição e a segunda parte envolve a intensidade da capacitância, que é I. Agora, precisamos apenas calcular as partes esquerda e direita e igualá-las. Primeiro, vamos analisar a parte esquerda e calcular a base de sub 0 sub t sub dt. Primeiro, precisamos calcular sub 0 sub t sub dt. Este sub 0 sub t sub dt é igual a B multiplicado por SB é fornecido no problema. S é equivalente à área delimitada por essa espira, que é igual a par multiplicado por R. Após esse cálculo, a força eletromotriz é igual à base negativa dt. Então, é equivalente a derivar essa fórmula em relação ao tempo, multiplicando par A por R ao quadrado. Como par A é independente do tempo, podemos tratá-lo como uma constante. O problema afirma que B é uma função de t e sua taxa de variação é b, t. O que isso significa? Significa que você deve considerar b, t como sua taxa de variação, sendo esta constante. Derivando esta fórmula em relação ao tempo, obtemos a seguinte fórmula: dB dt mais sinal negativo, r ao quadrado, invariante, e o lado esquerdo. Agora, vamos analisar o lado direito. A intensidade do campo elétrico em cada ponto deste laço é igual, então podemos extrair I. Após extrair I, vamos analisar esta parte. Esta parte é uma integral de linha onde o integrando é 1. Portanto, o resultado da integral deve ser a circunferência deste laço, que é igual a 2π vezes 2. Então, também calculamos o lado direito. Conectando essas duas equações e igualando-as, podemos descobrir que a magnitude da intensidade do campo elétrico é igual a hífen 2,2. Multiplicar isso por dB dt é equivalente a multiplicar pela taxa de variação da intensidade do campo magnético. Portanto, calculamos a magnitude da intensidade do campo magnético no ponto A. Agora, vamos observar sua direção. Este campo magnético é voltado para dentro, e os valores de B e T fornecidos na questão são maiores que zero, o que significa que B está aumentando constantemente. Portanto, é necessário gerar um campo magnético oposto, B. A direção dessa corrente induzida, seguindo a direção dos 4 dedos que a envolvem, é anti-horária. Portanto, correspondendo ao ponto A, ela também deve ser anti-horária. Além disso, essa localização é tangente ao laço, portanto sua direção deve ser escrita como anti-horária, e essa direção é perpendicular a OA. Então, isso conclui a primeira questão. Agora vamos analisar a segunda questão. A segunda questão pede o seguinte: dado que AB é igual a BC e BC é igual a 2, precisamos encontrar a magnitude da força eletromotriz, FEM, induzida no segmento AC e determinar qual dos 3 pontos, ABC, tem o maior potencial. Para encontrar a FEM, precisamos usar esta fórmula. Para usar esta fórmula, primeiro precisamos encontrar o fluxo magnético F. O fluxo magnético é igual à intensidade da indução magnética e à área que ela descreve.
No entanto, podemos ver que não há nenhuma área presente aqui. Portanto, todos devem prestar atenção nisto. Para uma figura sem área, o primeiro passo é completar os segmentos de reta para lhe dar área. Assim, nosso primeiro passo é completar o AOC. Aqui, o losango representa a área. Primeiro, calculamos a soma das forças eletromotrizes, FEMS, em todos os segmentos de reta ábico e, em seguida, subtraímos as FEMS em OA e OAC. O valor restante é a FEM do segmento de reta ABC. Agora que temos a área, primeiro calculamos seu fluxo magnético, que é igual a B multiplicado por S. Aqui, S é equivalente à área desses dois triângulos. Então, veremos que é igual à área de dois triângulos. Digamos que as áreas de AB e BC sejam ambas iguais a 2. Não vou entrar no cálculo exato, mas é igual à raiz quadrada de 3B multiplicada pelo quadrado de 2. Assim, o fluxo magnético é calculado substituindo diretamente na fórmula, o que é equivalente a derivar essa expressão em relação ao tempo pela raiz quadrada de 3,2. Além disso, R ao quadrado aqui é uma constante, exceto para B, que o problema fornece como dBdt. Portanto, deve ser igual a menos raiz quadrada de 3,2 ao quadrado, seguido de dBd7. Então, esta é a força eletromotriz, FEM. Nós a calculamos, mas esta FEM é a FEM total em todos os segmentos de reta de AB a C a O. Vamos analisar a força eletromotriz em OA ou OC. Primeiramente, esse campo magnético variável gera um campo elétrico ao seu redor. Precisamos escolher qualquer espira e tomar esse segmento OC como exemplo. Nesse ponto ele está tangente, portanto o campo elétrico deve ser perpendicular para cima. Isso significa que o campo elétrico e o circuito aberto são perpendiculares. Sob a influência desse campo elétrico induzido, a carga dentro do condutor só pode se mover em direção à superfície e não em direção a nenhuma das extremidades. Se ela não pode se mover em direção a nenhuma das extremidades, é equivalente a não ser possível mover a carga de forma direcional e, portanto, não há força eletromotriz em OC. Da mesma forma, não há força eletromotriz, FEM, em OA. Portanto, como nenhuma FEM é gerada em OA-OAC, o resultado que calculamos é equivalente a FEM em ABC. Assim, a magnitude de sua FEM é esse valor. Agora que determinamos a magnitude, vamos encontrar sua direção. Da mesma forma, para a área delimitada pelos pontos A, B, C e O, a intensidade do campo magnético é voltada para dentro e aumenta continuamente. Portanto, uma corrente induzida gera uma corrente em forma de B voltada para fora. Então, se você usar a mão direita para segurar o fio com os 4 dedos em um movimento circular, isso equivale a gerar uma corrente induzida no sentido anti-horário em todo o condutor. Portanto, a força eletromotriz induzida também é no sentido anti-horário. Então, com relação a essa corrente que flui do ponto A para o ponto B e depois para o ponto C, há algo que você precisa observar. Dentro da fonte de alimentação, a corrente flui do terminal negativo para o terminal positivo. Em outras palavras, este lado é o eletrodo negativo e este lado é o eletrodo positivo. Portanto, podemos responder que a corrente flui de A para B e depois para C, logo o potencial no ponto C é o mais alto. Tem algo que todos precisam prestar atenção aqui. A corrente interna desta fonte de alimentação flui do terminal negativo para o terminal positivo. O potencial no terminal positivo é maior, então o potencial no ponto C também é maior. Isso conclui a primeira questão. Agora, vamos analisar a quinta questão. A quinta questão é de múltipla escolha. Leia o enunciado. 2 anéis de ferro e um anel de cobre, todos do mesmo tamanho, estão sendo submetidos a um fluxo magnético com a mesma taxa de variação. A questão pergunta qual das seguintes opções, A, B, C, D, está correta. Primeiro, como as áreas são as mesmas, a variação do fluxo magnético também é a mesma. De acordo com a fórmula, a força eletromotriz, FEM, é igual à variação do fluxo magnético. Portanto, a FEM deveria ser a mesma. A diferença está na resistência, aqui é um anel de ferro e aqui é um anel de cobre. A FEM é equivalente à fonte de energia, a fonte de energia é constante, mas a resistência é diferente. Portanto, a corrente induzida deveria ser diferente. Então, a resposta é D ok. Vamos ver a questão 6. A questão 6 é uma questão de preenchimento de lacunas. Qual é a força não eletrostática que induz a FEM?
Você pode simplesmente preencher com acompanhando o campo elétrico. Esta é uma questão de preenchimento de lacunas frequentemente testada. Ok, vamos ver a questão 7. Primeiro, vamos ler a pergunta. Qual das 4 opções a seguir, A, B, C, D, está correta para esta fórmula? Na verdade, esta questão testa a diferença entre campo eletrostático e campo elétrico induzido. Primeiro, vamos mostrar estes dois gráficos. O da direita representa o campo elétrico induzido, e este representa o campo eletrostático. Em resumo, esse campo eletrostático deve ser um campo conservativo, um campo circular, e as linhas do campo elétrico não formam laços fechados. Portanto, esse campo elétrico induzido deve ser um campo não conservativo, sem fonte, rotacional e de circuito fechado. Em seguida, vamos analisar esta espira. A intensidade do campo elétrico nesta espira deveria ser igual em magnitude em todos os pontos, mas as direções são diferentes. Primeiro, vamos analisar a opção A. A intensidade do campo elétrico na curva fechada L é igual em todos os pontos, o que está incorreto. Embora sua magnitude seja igual em todos os pontos, ela ainda possui direção, portanto a opção A está errada. Em seguida, a opção B está correta. Em um campo elétrico induzido, não se pode introduzir o conceito de potencial elétrico como se faria com um campo eletrostático. Se quisermos introduzir um potencial, ele deve ser um campo conservativo. Trata-se de um campo elétrico induzido, que é um campo não conservativo. Portanto, a opção B está correta. Agora, vamos analisar a opção C. A linha de intensidade do campo elétrico de um campo elétrico induzido não é fechada. Mas, como acabamos de discutir, esta linha, este laço, é fechado. A opção D, o campo elétrico induzido, está incorreta porque é um campo não conservativo. Portanto, a resposta é B. Agora, vamos analisar o segundo ponto de conhecimento, força eletromotriz de movimento. Antes de discutirmos esta questão, vamos revisar a força eletromotriz de movimento, que também é um tópico que aprendemos no ensino médio. Por exemplo, aqui está um campo magnético perpendicular ao papel e apontando para dentro, e aqui está um fio de comprimento L. Em seguida, mova-o para a direita. Sua velocidade é v. Assim, quando ele corta as linhas do campo magnético no meio desse campo magnético, uma força eletromotriz, FEM, induzida será gerada no condutor. A fórmula para essa FEM induzida é BLV. Alguns alunos podem se perguntar por que há um sinal negativo no início, mas não no final. O sinal negativo no início é a definição da fórmula, basta memorizá-lo. O sinal negativo indica apenas a direção. Ao determinar a direção, não usamos o sinal negativo, mas sim a lei de Hanse. O sinal negativo no final é opcional, você só precisa usar a lei de Hanse para determinar a direção. Agora, vamos ver como determinar a direção da FEM induzida. Primeiro, estenda sua mão direita de forma que a intensidade do campo magnético passe pela palma da sua mão. Seu polegar aponta na direção que representa a velocidade. A direção dos seus 4 dedos é a direção da corrente induzida. Como mencionado anteriormente, a corrente interna desta fonte de alimentação deve fluir do terminal negativo para o terminal positivo. Portanto, esta extremidade é o terminal positivo e esta extremidade é o terminal negativo. Consequentemente, a direção da força eletromotriz induzida é de baixo para cima. Ok, agora que explicamos o tamanho e a direção, vamos colocar a fórmula no topo e analisar o problema. Primeiro, vamos ler a pergunta usando este diagrama. Este é um campo magnético com intensidade de indução magnética B perpendicular ao plano do papel e apontando para dentro. O triângulo ABC é um condutor e a direção do movimento é para a direita. A seguir, vamos analisar a primeira questão. A diferença de potencial entre A e C é equivalente a encontrar a tensão entre A e C, que é equivalente a encontrar sua força eletromotriz, FEM. Vamos analisar essa questão. Primeiro, vamos observar o segmento AB. O segmento AB é horizontal. Se ele se mover para a direita, não interceptará as linhas do campo magnético, portanto, nenhuma FEM será gerada no segmento AB, logo, o segmento AB é inválido. Agora, vamos observar o segmento BC. Ele é oblíquo. Podemos decompô-lo em segmentos horizontal e vertical. Para o segmento horizontal, nenhuma FEM é gerada. A parte válida deve ser a direção vertical. Agora, precisamos apenas encontrar a direção do valor, que é a FEM gerada pelo segmento CD. Ok, agora vamos usar a fórmula. B e V são conhecidos. Agora, vamos observar L. Este L representa o segmento efetivo CD. De acordo com a relação trigonométrica, o segmento CD deve ser igual a BC multiplicado por 130 graus.
Substituindo esses valores, obtemos B igual a 2,510 sobrescrito 2. O problema também fornece BC como 10 cms e V como 1,5 cms. Substituindo esses valores, podemos obter o resultado final, 1,87510 elevado à potência de 5. Agora, observe que a primeira questão ainda não está concluída. Calculamos a força eletromotriz do segmento ABC, mas não a diferença de potencial entre A e C. Se precisarmos determinar qual diferença de potencial entre A e C vem primeiro, subtraímos a outra da primeira. Aqui estamos calculando a UAC, então você subtrai a UC da UA. Em seguida, vamos observar a direção da corrente induzida, ou seja, qual extremidade tem o potencial mais alto. Estenda sua mão direita. A intensidade do campo magnético passa pela palma da sua mão. Seu polegar aponta para representar a velocidade e seus 4 dedos apontam para representar a direção da corrente. Isso significa que a corrente induzida deve fluir do ponto A para o ponto B, em seguida, para o ponto C. Isso equivale ao potencial elétrico no ponto C ser maior. O potencial no ponto C é maior. Como essa é a diferença entre o ponto A e o ponto C, devemos considerar o valor negativo, que é menos 1,87510 elevado à potência de 5. Já calculamos que esse é o potencial mais alto no ponto C. Isso conclui a questão. Agora, vamos analisar a questão 2. A questão 2 é de múltipla escolha. Primeiro, vamos ler a questão com base neste diagrama. Aqui, a intensidade do campo magnético B é horizontal para a direita. Há um segmento condutor AB com comprimento L. Sua direção de movimento forma um ângulo C com este. Ele perguntou sobre a magnitude da força eletromotriz gerada no fio. Se estendermos a mão direita e tentarmos passar o campo magnético pela palma da mão, veremos que é impossível. Portanto, a resposta é D. Agora, vamos analisar a terceira questão. Primeiro, vamos ler a questão usando este diagrama. Aqui está um campo magnético B perpendicular ao papel e apontando para dentro. Aqui está um fio, e este fio está se movendo em um círculo ao redor do ponto O. Sua velocidade angular é de ômega. Tudo isso é conhecido. A questão pede sua força eletromotriz e qual ponto tem o maior potencial. Primeiro, vamos expressar o campo magnético de uma maneira diferente e colocá-lo neste diagrama, o que facilita a visualização. Em seguida, vamos analisar a fórmula. Ela é igual a BL multiplicado por VB é uma constante, e L também é uma constante. Agora, vamos analisar a velocidade. Como se move em movimento circular, sua velocidade deve satisfazer esta relação, igual a 1 multiplicado por 2. Isso significa que a velocidade em cada ponto do condutor é diferente, pois depende do raio. Portanto, não podemos aplicar essa fórmula diretamente. Primeiro, precisamos considerar um pequeno elemento para calcular a força eletromotriz gerada por esse pequeno segmento, integrá-la e acumulá-la. Em seguida, substituímos esse valor na base 2 na fórmula BLV para obter esta expressão, que é equivalente a substituir a posição de L pela base 2. Em seguida, vejamos a que V é igual. Essa velocidade V é equivalente à velocidade correspondente à posição do ponto R na base. A distância entre a pressão na base e o ponto é 2. Portanto, a velocidade correspondente à pressão na base deve ser ômega multiplicado por 2. Reorganizando a equação, a força eletromotriz é igual ao sinal integral do degrau na base. Substituindo isso na equação, vemos que a última parte é d2, que é equivalente à integração de 2. A menor distância entre esses dois valores deve ser o centro do círculo, que é 0, e a maior distância deve ser o comprimento do ponto A, que é dado no problema como L. Portanto, seus limites inferior e superior variam de 0 a L, respectivamente. Então, o integrando aqui é a antiderivada. Substituindo os limites superior e inferior da antiderivada, obtemos o resultado final como meio B multiplicado pelo quadrado de ômega multiplicado por R. Para esta questão, todos devem prestar atenção ao fato de que esse tipo de questão é frequentemente testado em exercícios de preenchimento de lacunas. Vamos agora analisar a direção de sua força eletromotriz. Da mesma forma, se você estender a mão direita de modo que a intensidade do campo magnético B passe perpendicularmente pela palma da mão, a direção do seu polegar representa a direção da velocidade do campo e a direção dos seus 4 dedos representa a direção da corrente. A direção da corrente é a mesma que a direção da força eletromotriz. Diáparo, isso significa que o ponto O é o terminal positivo, portanto o potencial no ponto O é maior. Ok, isso conclui a questão. Agora vamos analisar a quarta questão. Primeiro, vamos ler a questão usando este diagrama.
Aqui está um condutor reto infinitamente longo percorrido por corrente com uma corrente R. Aqui está um segmento condutor CD com um comprimento B. Uma extremidade desse condutor está a uma distância A do condutor reto que transporta a corrente. Em seguida, esse segmento de CD se move para cima a uma velocidade V. A questão pede para calcularmos a força eletromotriz, FEM, gerada no segmento CD e determinarmos qual ponto, C ou D, possui o maior potencial. Essas questões geralmente começam pedindo para calcularmos a FEM e, em seguida, determinarmos qual ponto tem o maior potencial. Vamos analisar esta questão. De acordo com a fórmula, ela é igual a BL multiplicado por V. Aqui, L e V são conhecidos. Em seguida, vamos analisar a intensidade do campo magnético B. O campo magnético aqui é gerado por este condutor reto infinitamente longo percorrido por corrente. Na região à direita, a intensidade da indução magnética B varia com a distância. Portanto, primeiro precisamos calcular a força eletromotriz, FEM, gerada por este pequeno segmento do círculo infinitesimal, depois integrá-la e acumulá-la. Substituindo essa FEM na fórmula, obtemos a equação, que é equivalente a substituir L por dx. Em seguida, vamos analisar o valor de BB é equivalente à distância do ponto S ao condutor. Vamos analisar a fórmula para um condutor reto infinitamente longo percorrido por corrente. A distância do ponto S ao condutor é x. Substituindo x na fórmula, podemos calcular B. Em outras palavras, expressamos a força eletromotriz gerada por este pequeno segmento do fio. Agora precisamos encontrar a força eletromotriz de todo o segmento CD. Isso é equivalente a integrar a equação desta forma. Substituindo esta equação, vejamos. Aqui estamos integrando x. Observe x. O ponto mais à esquerda deve corresponder ao ponto C, e a distância deve ser A. O ponto mais à direita deve corresponder ao ponto A, e a distância deve ser A mais B. Portanto, seu limite inferior é A e seu limite superior é A mais B. Então, resolvemos esta equação e o resultado final deve ser este. Agora, vamos observar sua direção. Primeiro, estenda sua mão direita. A intensidade do campo magnético passa pela palma da sua mão. O polegar aponta na direção da velocidade e os 4 dedos apontam na direção da força eletromotriz, que também é a direção da corrente induzida. Ou seja, a corrente induzida flui do ponto D para o ponto C. Portanto, o potencial no ponto C é maior. Então, você respondeu que o ponto C tem um potencial maior. Isso conclui o problema. Vamos analisar a questão 5. Primeiro, vamos ler a questão usando este diagrama. Aqui, há um condutor reto infinitamente longo percorrido por corrente I. Aqui está uma moldura retangular. A distância da extremidade esquerda da moldura retangular até o condutor é distância, e a distância da extremidade direita da moldura retangular até o condutor é distância B. Essa altura é L. Em seguida, a questão pergunta sobre a magnitude e a direção da força eletromotriz induzida gerada dentro da estrutura retangular de arame quando esta se move para a direita a uma velocidade V. Vamos analisar a força eletromotriz induzida pelo movimento, que é igual a BL multiplicado por V. Isso equivale a decompor o referencial retangular. Primeiro, vamos observar o segmento BC e o segmento AD. A intensidade do campo magnético gerado por este R deve ser perpendicular ao plano voltado para dentro. Quando o movimento continua para a direita, nem o segmento BC nem o segmento AD cortam as linhas do campo magnético, portanto, nem o segmento BC nem o segmento AD geram uma força eletromotriz. Agora só precisamos encontrar os valores dos segmentos AB e CD. Primeiro, vamos analisar este segmento AB. Primeiro, vamos escrever a fórmula. Depois, vamos ver o que BLV representa. Primeiro, vamos observar a intensidade do campo magnético. A distância do segmento AB ao condutor é A, portanto, após substituir na fórmula, B deve ser igual a 2πa, mu0 I. Portanto, L e V são ambos conhecidos a partir do enunciado do problema. Logo, a magnitude da força eletromotriz no segmento AB é igual a isso. Agora, vamos analisar sua direção. Estenda a mão direita. A intensidade do campo magnético é medida a partir do centro da palma da mão, com o polegar apontando na direção da velocidade e os 4 dedos apontando na direção da corrente induzida, que também é a direção da força eletromotriz. Portanto, o ponto B está acima do ponto A, o que significa que B é o terminal positivo e A é o terminal negativo. Da mesma forma, vamos dar uma olhada neste segmento de CD. Para o segmento CD, substituímos a mesma fórmula e então observamos B, que representa a magnitude da força lateral.
A distância entre ele e este condutor é B, portanto, a intensidade do campo magnético correspondente deve ser 2B. Todas as outras localizações são conhecidas. Assim, esta é a magnitude da força eletromotriz gerada no segmento CD. Então, vamos observar essa direção enquanto você estende a mão direita. Da mesma forma, o ponto C é o terminal positivo e o ponto D é o terminal negativo, então o escrevemos aqui. Sua força eletromotriz total deve ser a soma dos valores dos segmentos AB e CD. Aqui, fica bastante claro que a força eletromotriz, FEM, gerada pelo segmento AB é maior, enquanto a gerada pelo segmento CD é menor. Portanto, a FEM total deve ser a FEM gerada pelo segmento AB menos a FEM gerada pelo segmento CD. Substituindo essas equações nas fórmulas fornecidas, obtemos a FEM final. Em seguida, vamos analisar a força eletromotriz do segmento AB. Como a força eletromotriz é relativamente grande, como acabamos de mencionar, o ponto B é o terminal positivo, portanto, sua direção deve ser no sentido horário. Isso conclui o problema. Esses tipos de questões são frequentemente cobrados em provas, então, por favor, observe-as com atenção e pratique. Aqui estão alguns exercícios para você tentar.